When did World War II start? Look, I got this. World War II started between World War I and World War III. Yeah. Parece uma bobeira, mas rir de uma piada em uma outra língua te dá a sensação de ter um nível intelectual mais elevado. Eu tenho certeza que você já ouviu alguma piada de algum amigo seu e ficou boiando porque você não entende do assunto. E enquanto muita gente tá achando graça e entendendo por que aquilo é engraçado, você fica de fora. E muita gente se sente assim em relação ao inglês. As pessoas estão em volta, fazendo piadas e rindo, ou na série, nos filmes, tem até aquelas risadas de fundo, mas você se sente incapaz, excluído, ou até burro por não entender uma piada, ou até burro por não entender alguma coisa que é tão simples, que você vê que é algo do dia a dia, é algo da rotina, é algo que você deveria saber e não sabe. Então, nessa aula, nós vamos treinar o nosso inglês com uma cena engraçada da série Me, My Wife and Kids, que muita gente pediu aqui no canal. Significa que você vai sair dessa aula sabendo inglês, nunca mais vai precisar estudar, vai entender qualquer piada em inglês agora? Não. Nessa aula, você vai coletar informações, treinar o seu listening, entender melhor como funciona o inglês falado e a discrepância entre a fala e a escrita. E a garantia é a seguinte: você vai melhorar o seu inglês com essa aula. Tenho certeza que algum princípio que você vai adquirir aqui, você vai levar para a vida e vai te capacitar a aprender mais. Então, sem mais delongas, vamos lá. Vamos lá para o início da cena, que inclusive tem pouco contexto visual, que é algo que costuma dificultar a compreensão de quem está aprendendo. Então eu vou começar com um exercício que eu vou te ensinar a fazer, tá? É algo que você vai fazer por conta própria. Você vai pegar uma série, um filme que você gosta, vai fazer isso aqui que eu vou te mostrar agora para entender mais. Eu vou pegar meu mouse. Vamos lá. O que nós temos aqui nessa cena? Temos o Michael, que é o pai. Temos o Junior, que é o filho do Michael, e temos esse bebê, eu não sei o nome dele, que é o filho do Junior. Se você já conhece a série, fica bem mais fácil de entender. O Junior é bem jovem e teve um filho, antes mesmo de sair da casa dos pais ou de se casar. Mas, Gabriel, por que você está falando tudo isso? O que isso vai me ajudar com aprender inglês? É simples. Você é obrigado a contextualizar tudo que você aprende em inglês. Por quê? Porque é disso que o seu cérebro precisa para armazenar o vocabulário que você aprender e ficar. Quanta gente que estuda inglês por anos, livros e mais livros. E assim como na escola e na faculdade, você aprende só para passar na prova. Você até pergunta se vai cair na prova ou não. Se não for, você já não vai nem aprender. Aí depois que passa aquele ano letivo, você esquece de tudo. Não é isso que eu quero para você. Eu quero que você lembre do que você aprende. E o principal elemento para armazenar informações de forma correta na sua cabeça é contextualizando, tá? Então, essas simples características que a gente falou aqui agora podem ajudar a entender do que estão falando. O tom que o Junior fala com o pai dele e vice-versa. Vamos então agora assistir essa cena e eu vou te dar uma palavra para você identificar na fala deles. Eu vou te dar a palavra dumb. Dumb, em inglês, significa burro, uma pessoa não muito inteligente. Use essa palavra e o contexto que você já tem para alavancar sua compreensão. Vamos lá. Before you were born, I was dumb as a post. Dumb. I was dumb. Dumber than dumb. I was an idiot. Whoa. I was like you. Do que será que eles estão falando? Vamos agora comparar com o texto, ao assistir a mesma cena. Before you were born, I was dumb as a post. Dumb. I was dumb. Dumber than dumb. I was an idiot. Whoa. I was like you. O Michael começa dizendo: Before you were born, I was dumb as a post. E já tem uma risada no fundo, ou seja, o que ele falou foi engraçado. O Michael diz: Antes de você nascer, eu era tão burro quanto um poste. Vamos entender a construção? Note que muitas pessoas falam before e muitas outras falam before. E quanto mais aulas minhas você assiste, mais você vai chegando à óbvia conclusão que pessoas falam diferente. E você precisa se acostumar com o fato de que a mesma palavra, com o mesmo significado, é pronunciada de formas diferentes. E que muitas outras vezes pessoas usam até outras palavras para expressar a mesma coisa. Então ele disse before you were born. Note que em inglês não existe o verbo nascer, especificamente. Existe o verbo ser nascido. Então nós conjugamos o verbo ser, né? O famoso verbo to be. Então para falar, por exemplo, eu nasci, em inglês eu tenho que dizer que eu fui nascido. Você foi nascido. Então you were born. Não é simplesmente born, beleza? Daí ele conta, eu era dumb, eu era burro. I was dumb as a post. Burro como um poste. Da primeira vez que eu traduzi, eu até falei tão burro quanto um poste. Seria tão quanto se tivesse as antes e depois de dumb. Então, as dumb as a post. Que seria ainda bem parecido. Muitas vezes, piadas super engraçadas em português não fazem sentido em inglês. E vice-versa. Então, dizer que alguém é burro como um poste pode não ser tão engraçado e nem mesmo usual. Pode ser uma coisa que não se fala em português. Uma coisa que, mesmo que você traduza, parece que não faz muito sentido. E é outra coisa que a gente precisa se acostumar. Por quê? Simples. Porque é outra língua. Não é pouca coisa, né? É outra língua.
Um fato curioso sobre a palavra dumb é que ela tem um duplo sentido. Dumb também pode ser mudo, geralmente usado no inglês mais antigo. Tem até aquela passagem da Bíblia que Deus fala com Moisés, né? Ele fala, quem que fez o surdo, o cego, o mudo? E tá lá essa palavra, né? Dumb. Aí ele repete, né? I was dumb. E a esposa dele, eu esqueci o nome dela, fala dumb as in dumb. O que será que ela quis dizer com isso? Se fala muito as in em inglês para exemplificar o uso de alguma coisa. Por exemplo, vamos supor que eu queira te falar sobre o som da letra F. Aí eu falo, por exemplo, que o som da letra F é F. E a propósito, em inglês as crianças são alfabetizadas assim, usando um método fônico, não um método silábico. Então, ao invés de fa, fe, fi, fo, fu, as crianças aprendem que o som do F é F, sem uma vogal, tá? Então, imagina que eu esteja te ensinando, né, sobre o som da letra F. Aí eu falo, você vai usar a letra F de faca. Aí em inglês, faca não começa com F, mas vou usar outra palavra. Você vai usar letter F, as in five. É como se eu dissesse, você vai usar a letra F como em, né, como na palavra five. Não se usa só para letras. Pode ser palavras, sílabas também. Por exemplo, mais cedo hoje eu estava ensinando para um aluno que toda vez que você vê EY no final de uma palavra, você fala I. E o som vai ser I mesmo, não vai ser A. E aí eu dei exemplos para ele. Eu falei I as in money. Né? Então você vai falar I como na palavra money. Tem I no final, né? Marley, honey. Então eu usei para exemplificar. E quando ela fala dumb as in dumb, é como se ela dissesse literalmente burro, como na palavra burro. Tipo, com todas as letras. Daí o Michael fala I was an idiot. Eu era um idiota. E aí ela diz he was. E eu coloquei uma letra Z aqui. E eu vou pedir para você ouvir de novo. Volta um pouquinho no vídeo, se você quiser. E note o som da letra S. Ela não fala was. Ela fala was. É um detalhe. Você pode achar que é bobeira, mas acredite, muitas pessoas têm dificuldade no listening por causa disso. E você precisa aguçar os seus ouvidos para notar esses sons, tá? E aí a parte mais engraçada do finalzinho ali foi quando o Michael falou I was like you. Eu era como você. Eu era que nem você. Eu era igual a você. Olha só quantas formas que eu traduzi like e todas elas são parecidas. Mas like não é o verbo gostar também? Como que eu vou diferenciar? Contexto? A gente tem a mania muitas vezes de querer consertar o inglês. Tipo, nossa, eu quero que faça sentido, sabe? Eu quero que tenha mesma sequência que do português, sendo que nada disso te torna mais fluente. Nada disso te ajuda a entender mais as pessoas. É muito mais fácil você aceitar que uma determinada palavra tem um certo significado do que tentar entender a origem daquela palavra e coisas assim. Vamos agora então continuar a cena. But then you were born. And all I had to do was touch right here on the hook of your head and knowledge. Se você entendeu bem tudo que a gente falou na primeira parte da cena, a segunda parte fica mais fácil. Por quê? Porque é a continuação. Você já tem um norte do que mais ou menos estão falando, né? Então, na primeira parte, você viu que o Michael comentou que antes do Junior, né, o filho dele nascer, ele era muito burro. E nessa parte, você pode notar pelo tom de voz dele que ele tá explicando o que aconteceu em seguida. Ou seja, depois que o Junior nasceu. Vamos acompanhar agora essa mesma cena com o texto pra gente analisar. But then you were born. And all I had to do was touch right here on the hook of your head and knowledge. Ok? Então ele fala, but then, foi bem no comecinho, né? But then, mas então, muito útil essa palavra pra falar então, e daí, e depois, e em seguida. Tem esse tom de sequência, né? But then, mas daí, você nasceu. You were born. Note que ele colocou mais ênfase no you, né? You were born. Você nasceu. Ele fala, and all I had to do. Nota que é tudo emendado, né? And all I had to do. Muitas pessoas não falam o D do and. E além de não falar o D, já emenda a letra N com o que tem em seguida. Então, por exemplo, daria pra falar and all. And all. And all significa e tudo. And all I had. All tem L, já emenda com I. Fica all I. Lie. And all I had. E tudo que eu tive. E aí o had, a letra D já some. Já emenda com o to. Então, all I had to do. Tudo que eu tive que fazer. Olha que chunk interessante, né? Chunk significa um pedaço pronto de frase. Isso aqui é um pedaço pronto, uma lasca pronta aqui de frase. E aproximadamente 50% do que você fala em qualquer língua é pré-moldado, ou seja, é pedaço de frase pronta. Então tá aprendendo inglês? Não gasta tanto tempo com palavras soltas. Um pedação de uma frase, que é a mesma coisa que aprender uma palavra mais longa. Porque soa como uma palavra só, né? And all I had to do, e tudo que eu tive que fazer, was, foi. Tudo que eu tive que fazer foi touch right here. Então, touch é tocar, né? Relar. Right here.
bem aqui. Here, aqui. Right here, bem aqui. Colocando mais ênfase no here. On the hook of your head. Olha só, ele falou hook of your head. Muita gente fala só da palavra of. E lembrando, não é off, não é off, é of, com som de V. E muita gente nem fala o som de V, fala só na prática. Por exemplo, a cup of coffee, né? Um copo de café. Muita gente fala a cup of coffee, a cup of tea. Ele falou a hook of your head. Hook em inglês rima com book. Look. Hook significa anzol e também gancho. Na luta, a pessoa fala bastante, né? Hook, dá um gancho. No filme do Peter Pan, também tem o Captain Hook, né? O Capitão Gancho. E você pode me achar estranho trazendo exemplos tão aleatórios para explicar uma palavra. Mas saiba que quanto mais referências você tem, quando você aprende uma palavra nova, que está contextualizada no assunto, ou até mesmo representada, né, por uma imagem, um gesto, juntamente com uma referência, alguma coisa que você já viu, já conhece na sua vida, faz com que você memorize até 20 vezes mais o que você consome. Então, a hora que você pensar assim, nossa, algumas palavras eu lembro em inglês, outras não, qual é a diferença de uma para outra? Pode simplesmente estar faltando esses elementos aí, tá? Então, o Michael aqui já tá aproveitando para zoar o Junior pelo formato da cabeça dele. Ele faz isso ao longo da série toda. E se você conhece a série, você usa essa informação como alavanca para entender mais o que ele tá falando, né? Usa como contexto. Então ele falou que relou ali no hook, né? Naquela parte ali de trás da cabeça dele e fez um barulho que eu nem me atrevi a tentar representar em texto, mas você vai entender bem, né? Ele fez e ele falou uma palavra no final, knowledge. Knowledge é conhecimento, knowledge. Note como que a letra O em inglês, muitas vezes ela é tão aberta que parece uma letra A de avião. Muitas vezes um falante de inglês como segunda língua falaria knowledge com O, igual O de avó. Só que muitos falantes nativos de inglês falam knowledge. É tipo O, só que mais aberto fica A. Parece o A de avião. Knowledge. E essa parte da cena termina com bastante risada no fundo, então foi uma parte bem engraçada também, né? O Michael dizendo que ele não era muito inteligente antes do Junior nascer. E daí tudo que ele teve que fazer foi mexer na cabeça do Junior e conhecimento. Knowledge. Continuando então a cena. Ask me another question. Yeah, make it a tough one this time, All right. baby. Make it a tough one. Okay, I'll try another one. Gesticulação. Isso também te dá um norte. Juntamente com o tom de voz, você consegue já detectar a intensidade e o tom da mensagem que a pessoa vai falar. Aqui, por exemplo, você percebe que parece que ele vai falar alguma coisa, talvez mais pausadamente ou mais bem explicado, né, quando a gente faz isso com a mão. Vamos agora então acompanhar com o texto do lado pra gente comparar. Ask me another question. Yeah, make it a tough one this time, All right. baby. Make it a tough one. Okay, I'll try another one. Então o Junior falou, wow, that's it. E não terminou a frase. Algo muito comum, não só no inglês. Ele falou, wow, isso é... Não terminou. Bom, me faz uma outra pergunta. Ask me another question. Well, bom, pergunte-me ou me pergunte. Uma outra, another question. Pergunta. E sim, em inglês se fala perguntar uma pergunta. To ask a question. Mas eu não posso falar também fazer uma pergunta? Pode. To make a question também é válido. Daí ela diz, yeah, make it a tough one this time, baby. Make it a tough one. Make it. Mais um adjetivo, passa uma mensagem de transformar, de tornar. Por exemplo, eu posso pedir para alguém facilitar alguma coisa, dizendo make it easier. Torne mais fácil. Posso falar que algo tornou alguma coisa mais difícil. Eu posso falar que algo made, passado de make é made. Eu posso falar que algo made it harder, made it more difficult. Tornou mais difícil. Fez aquilo ficar mais difícil. Então, quando ela fala make it a tough one, ela diz, torne isso o quê? A pergunta, né? A questão que ele vai fazer? A tough one. Tough significa difícil. O mesmo que hard. Quando eu chamo alguma coisa de tough, tô dizendo que aquilo é muito difícil de fazer. É duro. Assim como hard. Tough também é um adjetivo para dizer que uma pessoa é durona. Então ela fala, faz uma difícil. Uma o que difícil? Uma pergunta, tá no contexto aqui. Torne ela uma difícil. A tough one. Mas, Gabriel, se a significa um ou uma, o que o one tá fazendo aqui? É simples. Em inglês, quando você fala um adjetivo, a frase não acabou. Você tem que completar. Imagina que você esteja numa loja de várias coisas diferentes. E você aponta para alguma coisa e fala, eu quero black. I want the black. Acabou a frase. Black o quê? Você quer uma camisa preta? Tem uma camisa preta aqui. Tem uma parede preta aqui. Tem um caderno preto aqui. O que você quer preto? Você precisa falar o que é. Mas, Gabriel, e quando é óbvio? Vamos supor que é uma loja de camisetas. Só tem camiseta ali. Eu quero falar que eu quero a preta. Eu não posso só falar black. Sim, vão te entender. Porém, soa incompleto. Parece que você não acabou a frase. Quando você fala one... Opa, fechou.
I want the black one. Eu quero a preta. Ah, eu quero a grande. I want the big one. Você falou o adjetivo mais o one para não ter que mencionar aquele nome que é óbvio no assunto. Então ela falou, faz uma difícil dessa vez. This time. Desta vez. This time, baby. Né, querido? Make it a tough one. Ela repetiu, né? Make it a tough one. Daí o Michael diz, ok, I'll try another one. Ok, eu vou tentar uma outra. E é a mesma aplicação que a gente fez aqui. Ele poderia falar, I'll try another question. Eu vou tentar uma outra questão, uma outra pergunta. Só que para não repetir a palavra question, ele falou one. Eu vou tentar another one. Vamos então agora ouvir a pergunta do Michael. When did World War II start? What? I got this one. I don't even need to touch the baby. Ele falou bem devagar, e você já viu um pedacinho dessa cena lá no começo, então isso pode facilitar você entender um pouco melhor a cena, né? Vamos agora acompanhar com o texto pra gente comparar. When did World War II start? What? I got this one. I don't even need to touch the baby. Então o Michael perguntou, when did World War II start? Quando que a Segunda Guerra Mundial, World War II, começou? Mas start não é começar? Sim, mas did fez o começar ficar começou. Isso acontece muito em inglês. Tem uma palavra aqui que determina a direção do resto da frase. Eu tenho certeza que muita gente que já tem bastante contato com o inglês deve ter ouvido já World War II para se referir à Guerra Mundial, à Segunda Guerra Mundial. E por ter ouvido bastante esse termo pronto, tem mais facilidade de entender a frase toda. Por isso que o contato com o inglês é tão importante. Porque se você já tem essa peça aqui pronta, você já sabe o que é World War II, você vai focar mais nas outras partes da frase, tá? Aí o Junior fala, well, I got this one. Note de novo a letra O. Ao invés de O igual a vó, é mais um A. Muito próximo da nossa letra A em português. Quando ele fala, I got this one, é tipo, tá garantido essa. I got this. Deixa comigo. Já acertei essa. I got this one. Eu escrevi this duas vezes. Ficou errado aqui. Então ele falou só uma vez. Então, I got this one. O que é this one? De novo, one, pra não ter que falar this question. Já tá? One. Se referindo a question. E aí ele comenta, I don't even need to touch the baby. E eu vou te dar um contexto aqui desse episódio para você entender melhor essa frase. Um pouco antes dessa cena, o Junior começou a perceber que toda vez que ele tava segurando o bebê, ele ficava mais inteligente. Tipo, perguntavam as coisas para ele, ele sabia quando tava segurando o bebê. Mas quando eu colocava o bebê deitado, quando soltava ele, parecia que ele ficava burro. Então, assistindo o episódio desde o começo, você já tem esse contexto e vai entender do que ele tá falando aqui. Ele fala, eu nem preciso relar no bebê. Então o que ele tá querendo dizer aqui? Que essa pergunta é fácil. Ele é inteligente o bastante para responder sem tocar no bebê, que tá tornando ele mais inteligente, né? Entendendo que o even significa até mesmo ou nem mesmo. O que determina qual dos dois é se a frase é positiva ou negativa. Se é negativa, é um nem mesmo. Então, eu nem mesmo preciso relar, tocar no bebê. Continuando. World War II started between World War I and World War III. Yeah! Ele usou de gesticulação também, né, pra mostrar sequência. A gente faz muito isso. Ajuda não só a pessoa que tá ouvindo, né, pra entender, mas pra gente se expressar, às vezes, quando a gente faz um gesto com a mão, a gente sente que expressa de forma mais clara, né? Vamos dar uma olhada agora no texto. World War II started between World War I and World War III. Yeah! Então ele disse World War II started, né, começou, iniciou, between, entre. Sempre que alguém fala between, você já sabe que é entre dois. Se for entre mais, já é among. Ele falou que foi entre World War I and World War III. Foi entre a Primeira Guerra Mundial e a Terceira Guerra Mundial. Teve bastante risada ali, porque realmente foi engraçado, né? Uma coisa que... Ele tá certo, né? É óbvio isso. Porém, ainda mostrando que ele não sabe exatamente quando começou. Muita gente tem dificuldade para essa palavra aqui do world. E a minha dica para você é a seguinte. Não leia a palavra, leia as letras. Vai perceber que a sua pronúncia em inglês vai melhorar bastante. Como eu falei agora há pouco, crianças em inglês são alfabetizadas em um método fonético e não silábico. O que isso quer dizer? Vou pegar a letra L como exemplo. Ao invés da criança aprender lá, lé, li, lo, lu, igual a gente faz em português, a criança aprende que o som da letra L é É assim, Esse é o L. Então, a pessoa é capaz de pronunciar uma letra L mesmo sem uma vogal em seguida. E isso muda tudo na sua pronúncia em inglês. Porque você precisa falar assim muitas vezes. O inglês é cheio de letra muda, ou seja, letra sem uma vogal na frente. Então aqui, por exemplo, você lê were, né? O-W-O-R fica were. Parece né? Ao invés de O fica were.
Aí depois vem a letra L, né? Whirl. Que é o L. Depois vem o D, que é D, que não precisa mais de uma vogal, né? Em português, pra letra D existir, tem que ter um A e o U na frente, né? Dá, dé, di, dó, du. Não existe letra muda em português, né? Por exemplo, palavras como advogado, a gente fala advogado, tem gente que fala advogado, mas ninguém fala advogado, porque letra muda não existe em português. A gente coloca uma letra I, um E, pra suprir essa falta. Então você pode praticar essa palavra lendo as letras. World. Eu gravei um vídeo no meu canal antigo que flopou já há muito tempo. Eu vou deixar o link aqui embaixo. Dá uma olhada lá. É apenas um tutorial sobre como pronunciar essa palavra. Esse episódio da série é bem legal, dá pra aprender bastante coisa, um vocabulário bem interessante. E se você quiser, eu posso gravar uma parte 2 e 3 até. Mas eu preciso saber de você. Você gostaria de assistir a parte 2 dessa aula? Se sim, deixa nos comentários aqui. Se tiver pelo menos 100 comentários de pessoas pedindo pra fazer a parte 2, eu vou fazer. Se não tiver, a gente passa pra outro episódio, outro assunto. Mas não deixe de marcar sua presença aqui embaixo. Conta pra mim que você tá presente nessa aula. E eu vou comentar embaixo do que você escrever. Obrigado por assistir até aqui e te vejo na próxima aula. Tchau, tchau.